Oi, boa noite. Tudo bem? Estamos chegando por aqui hoje. Vamos fazer mais uma live aqui no perfil do Espaço Alegria Cigana. Vamos esperar um pouquinho para chegar o pessoal. Hoje a nossa live é com a psicóloga Silvana, né? A Cissa, que é a nossa parceira. Vamos esperar um pouquinho para ela chegar. Oi, Cíntia, boa noite. Pessoal, preparem as questões de vocês a respeito de autoestima. Como o que vocês têm de dúvida de autoestima? Boa noite, Valéria. Boa noite, Francis. Olá, vamos lá chamar a nossa convidada. Vamos lá que eu tô aguardando ela entrar, gente. Boa noite, Luiz. Bom te ver também, Valéria. Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo jóia! E você? Também, graças a Deus. Tá esse friozinho, mas tá gostoso hoje, né? Tá bom. Hoje fez um solzinho, esquentou um É. tiquinho, né? Aí o Então sol vai esquentar um pouquinho, já anima. já dá uma aliviada, né? Verdade. Então vamos lá. Eu estava aqui falando boa noite para o pessoal, né? A nossa live hoje é para falar a respeito de autoestima e também de dança, né? Como a dança pode contribuir com isso, se contribui ou não. E antes da gente começar, eu queria te falar que foi muito legal a live que a gente fez semana passada. Para quem ainda não viu, se não conseguiu ver, dá uma passadinha lá no perfil da Cissa, tá gravada lá. A gente falou sobre os benefícios da dança, em vários sentidos também, um pouco de autoestima, mas outros pontos também. E hoje a gente vai falar especificamente de autoestima. Antes, porém, Cissa, eu queria ouvir um pouquinho sobre você, né? Então se apresenta, quer dizer, eu já te conheço, já sei do seu trabalho, mas se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda. Então tá, então vamos lá. O meu nome é Silvana, de RG, mas o meu apelido e minha marca hoje é Cissa Geller, então eu sou muito mais conhecida por Cissa Geller. Sou psicóloga, sou formada desde 2007 e há 7 anos eu atendo no consultório. Então começou a aparecer muitas questões, não só de ansiedade e depressão, como questões de baixa autoestima. E aí eu comecei a estudar, me interessei pelo tema, é um tema que eu sou apaixonada, então eu já estudo autoestima já há muito tempo, não só experiência de livros, de estudar, de filmes, mas experiência de atender no consultório e ajudar os pacientes aí a elevar a autoestima. E uma experiência pessoal também, porque eu já sofri de baixa autoestima, então eu já me achei feia, já me achei burra, já me achei um montão de coisas, e aí eu comecei a aprender também a me olhar com carinho. E aí em 2016, na Bienal de 2016, eu e mais 5 amigas lançamos esse livro, que é A Arte de Ser Mulher. Então, ele é meu primeiro Ai, que filho, legal! né? Então, é um livro que tem vários capítulos e meu capítulo fala de autoestima. Né? Eu vou ler para vocês rapidinho um poeminha que tem aqui no final. Ser mulher é ser guerreira, ser mulher é ser forte, ser mulher é ser intuitiva, ser mulher é ser delicada, ser mulher é ser poderosa, ser mulher é superar desafios. A arte de ser mulher é ser complexa, completa e singular. Então, esse livro foi lançado na Bienal em 2016. De lá para cá, eu já fiz um outro e-book, que é digital, que é Autoestima e Sucesso. Dá para baixar, ele é gratuito. E eu tenho um outro e-book que também fala de autoestima, que é o Ouse Ser Você. Tem atividades para trabalhar autoestima, assertividade, autoconfiança, para trabalhar um monte de questões aí e para elevar a autoestima. Tem que passar esses nomes e esses links para gente, para poder Passo, disponibilizar aqui para o pessoal, tá? Depois passo, você passo tira sim. foto do livro, me manda, eu coloco aqui qualquer coisa no story para o pessoal ver. E me manda os links também, porque eu acho super Mando. válido. Né? É um tema que eu particularmente tenho muitas dúvidas. E é legal ouvir que, de repente, você, uma profissional que trabalha com isso, que ajuda tantas mulheres nesse caminho, também já passou por isso, também já sentiu isso.
né? E eu acho que quando você tem alguém que pode dar o seu próprio testemunho, que sabe o caminho das pedras, é muito melhor. Você se sente, como paciente, digamos assim, você se sente melhor amparada. É a opinião que eu tenho, assim, a visão que eu tenho, né? Ajuda, ajuda muito. Não é que eu tenho que passar por todas as dores das pessoas, Sim, mas quando eu passei por algo muito parecido ou próximo, eu consigo ter uma empatia melhor, eu consigo olhar para aquela dor e não achar que é frescura, que não tem nada a ver, sim. que vai passar se não tiver um trabalho ali, né? Então, ter trabalhado a minha autoestima fez toda a diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu falo que não ter autoestima elevada é como se a gente fosse um carro que não tem combustível. Então a gente tem dificuldades na vida, a gente perde oportunidades, né? E aí a vida fica mais difícil. Então, aí você tocou num ponto importante, assim, dúvida pessoal minha, tem várias, tá, gente? Mas eu Manda não vou falar bala. de todas as minhas, senão eu vou ficar aqui numa sessão particular, mentira. O que eu queria saber, assim, o que mais me chama a atenção nesse tema? E a gente recebeu isso também de perguntas. Essa semana a gente abriu para algumas, né, assim, para as alunas, para conhecidos, para as meninas da companhia também, porque é um tema que a gente sempre fala muito, ai, autoestima, autoestima, e às vezes a gente associa muito a parte estética. Mas eu acho que ela é muito maior do que isso, né? Então, como a gente define autoestima, Cissa, e como eu posso, por exemplo, perceber que eu não tenho uma autoestima no nível ideal ou no nível que seria bom para mim, que eu tô com baixa autoestima. Então vamos lá, eu tô emocionada, eu li uns comentários aqui, tô meio emocionada. Ai, muito obrigada, Rose. Acho que foi a Rose. Agora eu não É, o lembro. E fez pessoal um tá aqui comentário falando bonitinho, aí você. eu fiquei emocionada, já desmanchei toda. Então vamos lá. Existe um conceito que é o meu de autoestima, de tudo que eu li, que eu estudei, e tem um conceito que é da TCC, que é a minha abordagem na psicologia. A TCC acredita que ter uma autoestima elevada ou uma autoestima alta é quando você tem uma visão boa de si, uma visão do mundo e uma visão do outro. E aí você consegue fazer as comparações. A minha versão do que é autoestima, eu acredito que a gente precisa todos os dias, como a gente toma café, toma banho, se cuida, trabalha, sai com um amigo, namora, faz N situações, a gente precisa conjugar 3 verbos. Autoestima não é só beleza física. Se fosse Uhum. isso, seria ou mais fácil ou mais difícil trabalhar. Então, quais são esses 3 verbos? Você precisa gostar de quem você é. Você precisa gostar do seu cabelo. Se não tá legal, vai dar um jeito. Você precisa gostar do seu rosto, do teu corpo. Se não está legal, você precisa ver se dá para mudar ou não. E aí tem uma outra coisa, você não pode ter uma expectativa de um corpo da mídia, porque a mídia vem de imagens, né? A mídia vem de Photoshop, eu falo muito isso numa palestra que eu falo de autoestima. Você olha as mulheres na capa da revista, você olha as mulheres na novela. Outro dia eu estava vendo as atrizes com e sem maquiagem. São outras pessoas. Você olha e você fala, nossa, nem reconheci, né? Muita É, maquiagem e muito efeito especial. Então, quando você olha para fora e você vê esse tipo de mulher ou esse tipo de homem, esse tipo de padrão da mídia, e aí você se compara, então isso te faz mal. E aí você precisa ter esse discernimento. Eu preciso gostar de mim como eu sou e eu não preciso ser a atriz de novela. Não preciso ser como ela, não preciso ter aquele corpo como ela. Então eu uma preciso beleza gostar de plástica, mim. né? Eu preciso gostar de mim. O segundo verbo que eu preciso conjugar todos os dias é o acreditar. Eu preciso olhar para mim. É uma pergunta que eu sempre faço no consultório, eu nunca tenho resposta. E vamos trabalhar isso, né? Ai, Quais meu são as suas Deus! qualidades? Quais são as suas qualidades? As É pessoas. difícil de responder. 3, né? Eu sempre peço 3. Os pacientes ficam, né? Ressabiados, fogem, não sabem dizer qualidades. Agora, se eu perguntar defeito, eles já me dão uns 10 logo de prontidão. Então, eu preciso saber, eu preciso acreditar no meu potencial, mas eu preciso saber quais são as minhas qualidades, no que eu sou bom, né? No que eu preciso melhorar. Então, eu preciso reconhecer as minhas qualidades e reforçar cada vez mais isso. Então, se eu sei que eu sou bom numa coisa, eu vou investir nisso. E isso vai me dar Sim. cada vez mais confiança. E o outro verbo é se respeitar. Eu vejo muito isso, né? Não só no consultório. O tempo todo as pessoas elas não se respeitam e não exigem respeito do outro. Por exemplo, eu vivo fazendo coisas só para agradar o outro, mas eu tô sempre infeliz, eu tô sempre triste. Tem
uma historinha de um menininho que ele ia sair com os amigos, aí um fala, esse sapato não tá legal, ele troca. Aí o outro fala, olha, esse sapato não tá legal, ele troca. Ah, essa blusa não tá legal, ele troca. E aí ele nunca consegue ser ele mesmo, porque ele tá o tempo todo Verdade. querendo agradar o outro. Então eu preciso me respeitar. Ou quando alguém faz comentários maldosos, o que eu mais vejo na internet é muito fácil eu criticar o outro, gente. É muito fácil eu aqui do meu lugar meter o pau no outro, em todos os sentidos. Eu vi uma crítica esses dias do caso da menina de 10 anos do aborto. Eu vi assim as pessoas malhando a mãe, a avó dessa criança, e eu não estou defendendo nem A nem B. Mas, gente, a gente precisa entender que aquela família também tinha questões. Com A gente certeza. precisa entender que talvez teve várias faltas naquela família, naquela mãe, naquela avó. E aí é fácil criticar. Como é que a mãe não viu? Como é que a avó não viu? E eu não estou defendendo isso. Mas quando a gente Não. critica o outro, o cabelo, a roupa, o corpo, olha lá como aquela pessoa tá. Ela não tem vergonha. Quando a gente faz isso, a gente não está entendendo a história do outro. A gente não está tendo empatia e se colocando no lugar do outro. E aí, quando o outro faz alguma crítica, o que eu faço? Eu abraço aquela crítica para mim, mesmo ela não sendo verdade. Eu me sinto mal pra caramba e eu não estou me respeitando, eu não estou olhando para mim como eu sou. Por exemplo, a genética. Às vezes a minha família vem de uma genética X. E alguém fala, nossa, mas isso é feio em você. Mas é justamente a genética da minha família. Eu preciso Não tem respeitar como isso. fugir, não tem como mudar. Não tem. E aí tem uma outra coisa. Teve um comentário que nem foi num vídeo meu, foi num vídeo que eu participei no YouTube, e a pessoa disse exatamente assim: que eu estava doente, que eu estava anêmica, que eu estava branquela demais e que eu precisava buscar médico. Que E isso? aí, ela não fez a crítica no que eu falei no vídeo. Como a minha autoestima é boa, é elevada, eu olhei, dei risada e falei para ela: olha, tá tudo bem, eu faço exames, né? Eu sou branquela, eu venho de uma família que todos são branquelos, não tem para onde correr, eu tenho uma boa alimentação, meus exames estão ok. E ela não fez uma crítica em relação ao que eu disse no vídeo, ela fez uma crítica em relação à minha pessoa. E aí a gente Talvez recebe ela nem isso. tenha, acho que talvez ela nem tá do que você falou, ela nem prestou atenção no que você falou, ela estava ali só para criticar. Mas isso acontece com a gente o tempo todo. E o que a gente faz? A gente não consegue fazer essa separação. A gente abraça essa crítica e a gente se sente a pessoa mais feia, mais burra, mais idiota, mais tudo do mundo. E a gente precisa É, aprender a fazer essa separação. E isso também é autoestima, né? Então a gente vai receber críticas. Quem está exposto, né? Só não recebe crítica quem nada faz. Se você fica no teu é, cantinho e você não faz nada, você vai receber. Você não tem por que receber críticas. Agora, se você está fazendo alguma coisa, você vai receber crítica. Mas muitas vezes a gente fica com essa crítica anos agarrado, achando que a gente é a pior pessoa do mundo. E quando a gente recebe um elogio, a gente fala assim, não foi nada. Timidamente, a gente nem reconhece que exatamente. A aquilo é gente tem nosso. dificuldade para aceitar, né? Muitas vezes tem dificuldade para aceitar um elogio, para aceitar um reconhecimento, seja ele qual for. Então, esse Como é se mais ou fosse menos errado. o conceito de autoestima. Você precisa aprender a gostar de você, você precisa aprender a se respeitar e acreditar no seu potencial. Isso vai te dar um up, isso vai te dar uma melhora para você começar a se ver com mais carinho, né? De se olhar mesmo. Eu sempre peço para as pessoas, para as pacientes principalmente, se olhar no espelho com uma roupa mais à Uhum. vontade, com uma roupa mais justa, de lingerie, sem roupa. Olha para o teu corpo. Comece a gostar dele como ele é. Reconhece o corpo que você tem. Então, esse é um grande exercício que faz você entrar em contato com você, você começar a reconhecer as pequenas partes do seu corpo. Talvez ele não seja o Sim. corpo ideal, mas você com certeza tem partes sensacionais. Né? Então, isso é começar a gostar de você, é começar a se olhar com carinho, começar a se tratar bem, porque a gente se maltrata muito. Verdade. Agora, eu não lembro Eu a acho outra que se pergunta, olhar. você fez duas. Então, a outra pergunta, o que eu queria saber? Como eu identifico que eu não estou com uma alta estima, que a minha autoestima está baixa, né? Meio confuso, porque assim, a gente sempre fala,
eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me aceitar, tal. Mas às vezes a pessoa ela nem percebe que ela não tem uma autoestima boa, que ela está se jogando para baixo. Então, tem algum sinal que a gente, sabe, assim, um alerta, Tem, que a gente fala, tem. opa, isso aqui não tá legal. Tem alguns sintomas e algumas características. Tem algumas pessoas mandando aí, eu não sei se é arroba, eu não sei se vocês querem o e-book. Se for o e-book, gente, pede lá no meu direct que eu mando para vocês, tá bom? Tá Eu vou aparecendo um colocar monte aqui de, também. tá É, o aparecendo um monte pessoal de tá arroba. conversando, tá falando que adora suas gordurinhas, cada um, né, gosta das suas gordurinhas, que acredita em autocrítica, que acredita nessas coisas que a gente está conversando aqui. Tipo, não se importar para os outros, mas se aceitar do jeito que está. Exatamente. Então vamos lá, o que que são as características? Como é que eu percebo que a minha autoestima está baixa? Eu vou falar algumas, existem muitas outras. Então a primeira é o hábito de se comparar com os outros. Então você o tempo todo você fica se comparando com o outro. E é uma comparação que eu falo que é injusta, é banana com laranja. Eu vou até Não pegar é? esse gancho com você. É, A Tânia acabou de fazer uma pergunta aqui. Por que na maioria das vezes eu acho que as mulheres são bonitas e eu não? E aí eu acho que vem com essa história que você vai começar a falar agora de comparação. porque você Eu já olha pego. para o outro e não olha para você. A grama do vizinho Sim. sempre é mais verde. E aí você, será que você pergunta o que ele está fazendo para a grama dele ser mais verde? Será que ele vai lá, conversa com a grama, faz um carinho, rega ela com água? E você? Você está fazendo isso com a sua grama? Você está tratando com carinho a sua grama? Então é a mesma coisa. Provavelmente, será que você está tendo autocuidados com o teu corpo? Autocuidados geralmente está embaixo lá no consultório. O que é autocuidados? Cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar da alimentação, cuidar do sono, fazer coisas por você que vão se sentir bem. Então, será que você não está na hora de você começar a se olhar com carinho e começar a ver o teu corpo, a se achar bonita, né? A começar a usar roupas que valorizam? Muitas vezes as mulheres se escondem em roupas que não valorizam o corpo dela. Né? Então, começar a cuidar de olhar para você com carinho. Deixa a vizinha ou as outras pessoas um pouquinho de lado. Começa a cuidar de você. Se trate com carinho, né? Faça gestos de amor, Não se olhar beije. para É si. isso. E aí a comparação não pode ser injusta, né? Quando você olha para uma outra mulher que tem um biotipo diferente, que tem uma história familiar diferente, uma genética diferente, e você acha que você é feia, isso não é parâmetro de beleza ou de ser bonita, né? O que é bonito? Então, será que bonito é todo mundo que tem a sobrancelha X? Né? Então, quando a gente faz a comparação, o que é bonito? A beleza é muito relativa. Né? É igual É verdade. qualidade de vida e sucesso. Qualidade de vida, para mim, é uma coisa. Sucesso para algumas pessoas é ter muito dinheiro. Para outras, É. é poder descansar. Para outras, sucesso é poder vencer um câncer. Então, assim, é muito relativo o que é ser bonita. Então, por que você só acha as outras bonitas e você não se olha com carinho? É um ponto aí para pensar. Certo. Outra característica da baixa autoestima é competitividade. Você fica o tempo todo competindo com o outro. Né? O outro cortou o cabelo, você quer cortar igual, mas não, o seu cabelo não é igual e não fica bom. O outro está usando uma roupa X, você quer usar aquela mesma roupa X que às vezes não fica Ah, bem e a história no da teu corpo. revista, né? Você vê uma coisa na revista, aí você chega lá no cabeleireiro e fala, eu quero meu cabelo desse jeito. Só que o cabelo dela, de repente, é liso, o seu é encaracolado, né? São coisas assim. E a mesma coisa com o corpo, com roupa. Você olha e fala, eu quero ser assim. E não dá para ser. Não mesmo. Outra característica é a dificuldade de lidar com críticas. Então, muitas vezes, as críticas elas vão ser boas para quê? É algo que eu preciso mudar. Se ninguém sinalizar que eu estou fazendo errado, eu estou achando que está certo. Então, alguém precisa Sim. sinalizar para mim, até para que eu mude, para que eu faça diferente. Porque às vezes eu acho que do jeito que eu estou fazendo, tá legalzão. E não tá. E aí, como é que eu estou ligando com essa crítica? É algo pessoal? Como que essa pessoa está fazendo uma crítica? Ela está fazendo uma crítica em algo que de fato eu preciso mudar? Ou ela está fazendo uma crítica maldosa, né? Como foi o caso lá do vídeo, que não tem nada a ver. Então, eu preciso entender qual é a crítica e eu preciso aceitar melhor a crítica. Então, se eu tenho muita dificuldade, eu sempre acho que eu sou a melhor zona, eu sou a poderosa, eu nunca faço nada errado, e eu não sei lidar com a crítica, errado é sempre só os outros, é uma característica da baixa autoestima.
Ah, é um Outra sinal também para ficar de olho, então. sensação de incapacidade. O tempo todo eu estou recusando oportunidades, eu estou recusando situações porque eu nunca me sinto capaz. Qual que é o contrário? Se eu me sinto incapaz em algo, vou dizer, por exemplo, aqui na dança. Se eu me sinto incapaz, e eu vou fazer uma comparação também injusta. Tem uma pessoa que dança há 10 anos e eu cheguei hoje. É óbvio Sim. que eu não vou dançar igual essa pessoa. E aí, se eu me sinto incapaz, eu vou ter que me dedicar àquilo, eu vou ter que treinar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ouvir a música, eu vou gravar vídeo. Depois que inventaram o vídeo, a dança para mim ficou mel na Salvação. chupeta, né? Eu gravo a Salvação. coreografia, ensaio 200 milhões de vezes e o corpo entende. Eu preciso ver aonde vai o pé. Se eu não entendo aonde vai o pé, eu não consigo fazer os giros, os movimentos. Então, assim, é, se você se sente incapaz, seja lá o que for, precisa treinar, precisa estudar, precisa se dedicar. Quanto mais você fizer isso, mais capaz, mais autoconfiante você vai se sentir. Isso é muito real, tá? Isso não tem erro. Isso é batata. Então, se você não sabe algo, treine, estude, se dedique e você vai ficar muito bem naquilo. Deixa eu ver o que mais. Necessidade de inferiorizar o outro. Então, para você se sentir bem, você sempre pisa nos outros, né? Você sempre Entendi. vê o defeito nos outros, porque assim você está por cima. Então, toda vez que você tem necessidade de ficar pisando nas pessoas, de ficar puxando o tapete das pessoas para se sentir bem, também é uma característica da baixa autoestima. Apagando o brilho alheio, né? Você apaga o brilho da outra pessoa para que não percebam que você de repente não tem ou não está tão bom. Isso às vezes a Exatamente. gente faz com uma certa frequência, viu? Sem perceber, às vezes. Não ajuda a amiguinha, né? Ou É, amiguinho. É uma coisa que eu sempre falo que é importante a gente compartilhar. Se eu tenho uma informação que ninguém ainda tem, se eu compartilhar, as pessoas podem até copiar, mas elas não vão fazer igual eu faço. E elas vão ter um conhecimento. Então não é porque eu estou passando a informação que todo mundo vai copiar e vai ser várias cópias. Não, cada um faz de um jeito. Cada um é tem um verdade. jeito de fazer. Então, quando você compartilha informações, saberes, seja lá o que for, isso não quer dizer que as pessoas vão ser melhor que você. Então, é muito importante pensar nisso, do quanto a gente muitas vezes quer uma informação só para nós, quer guardar 7 chaves, mas na verdade isso é uma característica da baixa autoestima, porque a gente não está ali compartilhando a informação, a gente não está socializando algo que a gente sabe. Isso é essa questão de compartilhar, né, informação, isso em qualquer área, né? Isso muitas vezes a gente vê até no mercado corporativo, né? Eu sei que a gente está aqui para falar de outras coisas, mas assim, no mercado corporativo às vezes você vê isso. Um colega de trabalho que tem uma forma mais rápida, mais fácil de fazer e não te ensina, né? Ou de repente você fica com medo de passar e a pessoa aproveitar e pegar o seu lugar. Não sei, são questões assim que às vezes estão completamente fora daquela primeira ideia que a gente tem de autoestima só estética, né? E que demonstram que aí sim tem aí alguns alertas para você ficar de olho. Se você está fazendo isso, de repente, avalia se você está bem, se você não está bem, né? Se avalia Exatamente, primeiro, é né? isso mesmo. Outra característica é o perfeccionismo. Eu sempre falo que o perfeccionista ele tem dois caminhos. Ou ele nunca começa porque ele se sente, ele acredita que ele nunca está preparado para começar algo, ou se ele aceita um desafio, ele nunca termina, porque ele acha que nunca está pronto, que nunca está bom, que nunca está perfeito. Então, o perfeccionista ele fica muito nesse caminho. E essa pessoa ele acaba tendo muitos autocrítica, que também é uma característica da baixa autoestima. Então ele nunca acredita no potencial dele, que tá bom, que tá legal. As pessoas podem estar falando horrores, de assim, nossa, que legal, que bonito, que excelente. E ele não Não acredita. acredito. Né? Então, o perfeccionismo também é uma característica da baixa autoestima. Dificuldades em reconhecer vitórias, conquistas. Nunca foi o seu esforço, sempre foi a sorte ou foi o outro. Então você não consegue perceber que a sua dedicação, o seu ato a sua ação de ir lá, agir, fazer, fez o diferencial ali e você conseguiu uma vitória. Então, quando você tem muita dificuldade de reconhecer as vitórias, as conquistas, é a mesma coisa de reconhecer as suas qualidades.
Então você não entra em contato com você, você não percebe que você fez parte daquela situação para que desse certo, que você foi fundamental. Então isso também é uma característica da baixa autoestima. Você se dedicou, né, àquilo. E Que aí tá mais? ligado, e aí tá ligado muito também com a tendência a procrastinar. Porque se eu me sinto incapaz, se eu não acredito em mim, se eu acho que nunca tá bom, eu vou acabar empurrando com a barriga. Amanhã eu faço, depois eu vejo, e quando vê, o tempo já passou. Então a gente acaba procrastinando muito. Tem outras coisas ligadas com procrastinação, mas também é uma característica da baixa autoestima, porque eu nunca acredito que eu estou apta para fazer, que eu sou Você fica boa, que eu sei parada, fazer. você estaciona. Exatamente, exatamente isso. E aí a gente gruda na preguiça. A gente acaba, às vezes eu escuto muito isso de paciente, ai, é preguiça, eu tenho preguiça, eu tenho preguiça. Esse não conseguir fazer, não ter um impulso para ação, muitas vezes também tem a ver por não acreditar em mim. Não ver que eu sou autor da minha história, que eu sou responsável pelas coisas que acontecem, boas ou positivas também. Eu decido, eu faço escolhas. Então, muitas vezes, essa preguiça, é óbvio que também tem talvez outras coisas, outras questões aí, mas também tem um pezinho lá na baixa autoestima, a procrastinação, a preguiça. Você sabe que você falando de preguiça até me lembrou uma coisa aqui. Quando eu era criança, a minha mãe não suportava que eu falasse que eu estava com preguiça. Então, assim, se eu falasse, eu tô com preguiça, não, preguiça é feio. Você não tem preguiça. Você pode ter ou falta de vontade, ou falta de disposição, mas não preguiça. Então, é uma palavra que toda vez que eu vou usar, eu penso duas, três vezes para saber se é preguiça mesmo. Isso, é uma coisa de criança, mas você leva para. Você reavalia, será que é preguiça mesmo, né? Porque, e tem esse lado, é mais fácil você falar de repente que é preguiça. É preguiça. Mas você não para perceber o que que é, né? O que pode O que ser. está por trás, né? O que está O que por está trás? por Os trás. pensamentos que passam na tua cabeça de que você acredita que você não é capaz. Verdade. E Isso é aí tem muito, um, muito interessante. Bem, e aí tem uma outra que essa é complicadíssima. Essa é um negócio bem de louco, que é medo de rejeição. Em todos os sentidos. Medo do chefe não gostar, medo dos amigos não gostar, medo do relacionamento não dar certo. A pessoa ela evita várias situações, ela perde oportunidades porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, esse medo da rejeição faz com que ela se paralise, que ela evite várias coisas, né? E isso vai minando a nossa autoestima, porque você vai cada vez mais se sentindo incapaz, ninguém gosta de mim, ninguém nunca vai gostar. E aí você deixa de viver histórias, deixa de viver situações. É bem complicado Sim, o medo da rejeição. muito. Paralisa também. É outra coisa que paralisa a gente. Exatamente. E aí, Isso. né? Não. Como que eu posso dizer? É como se eles fossem uma correntinha, como se elas fossem elos de corrente. Uma característica vai ligando na outra, é como se elas fossem se costurando, se amarrando. E aí tem a timidez em excesso. Gente, a timidez em excesso tem muito no consultório, né? Aparece as pessoas, assim, é incrível como as pessoas perdem oportunidades. Às vezes oportunidades que iam mudar a vida delas, às vezes tomar outro rumo, viver experiências novas, mas elas têm uma timidez em excesso, elas não conseguem falar, elas abaixam a cabeça, elas ficam muito vermelha, e às vezes as pessoas reforçam isso, você é tímida. Aí isso pronto, aí já mela tudo. Então isso vai cada vez mais minando a nossa autoestima. A pessoa tímida, ela não tem amigos, ela não consegue falar. Às vezes ela é uma pessoa extremamente inteligente. Eu já tive casos de pacientes extremamente inteligentes, pessoas super, assim, se você desse coisas para ela fazer, ela ia resolver, mas por conta da timidez ela ficava parada, empacada. Ela fica lá, né, sem combustível e não consegue sair do lugar. Então, o excesso de timidez é um negócio muito louco também, no sentido de atrapalha a nossa vida. A gente deixa de viver muitas histórias, muitos momentos e a gente acaba perdendo oportunidades. Um filme que eu gosto de falar para as pessoas é Sim, Senhor, é um filme do Jim Carrey, eu não lembro o ano do filme, mas tem no YouTube, quem quiser assistir. Sim, Esse senhor.
Sim, senhor. Ele vai para um congresso, eu vou dar um pouco de spoiler. Esse filme é maravilhoso, eu já assisti umas 3 vezes e Vou até sempre quero anotar assistir de aqui novo. já. Ele vai para um congresso e ele é obrigado a dizer sim para tudo. Você não pode dizer não, você é proibido de dizer não. E aí ele começa a dizer sim, e vai acontecendo várias situações no filme que se ele não tivesse dito, assim, acontecem umas presepadas, tá? Isso faz parte da vida. Mas aí, conforme ele vai vivendo essas histórias, ele vai vivendo um monte de situações, conhecendo pessoas e tendo uma vida que antes ele não tinha. A vida dele era sem graça, era minguada, era chateada. Era uma vida bem, né? Como que eu posso dizer? Bem pacata, bem triste. E aí, quando ele começa a dizer sim para várias situações, acontecem muitas coisas interessantes nesse filme, então vale a Complexo. pena, né? E o tímido, ele fica muito nessa posição. Ele diz não para tudo. Né? Então, o excesso de timidez também aí é uma característica da baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo. Então, eu também tenho um lema, às vezes eu fico recebendo desafio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e, opa, estou dizendo sim para tudo, né? Aí, dá uma insegurança, dá um certo medo, dá um frio na barriga, mas eu vou mesmo assim. Então, quando você não acredita em você, quando você tem falta de confiança, você tá com a sua autoestima baixa, né? Você não consegue olhar para você como um ser que é capaz de fazer coisas, né? Desde pequenas, coisas médias e coisas extraordinárias, né? Ou, por exemplo, muitas pessoas têm vontade de dançar, mas acreditam que é muito difícil porque elas não têm confiança nelas mesmas e acabam não dançando. E, de repente, são pessoas que aprendem fácil, que se dedicar vai embora, Sim. deslancha, né? E aí Então, entra a questão da timidez também, né? No caso da dança, timidez atrapalha muito. muito mesmo. E aí, outra característica é dificuldade de dizer não. Essa aqui também é um negócio de doido, porque muitas vezes as pessoas falam sim, né? Mas querendo dizer não e fazem várias situações presepadas. Às vezes a pessoa está lá do outro lado da cidade e ela queria estar fazendo outra coisa com outra pessoa, mas ela Vai tem dar um jeito medo. de fazer. Muitas Mas aí vezes tem as a ver pessoas com medo da rejeição? também tem medo do que o outro vai pensar. E se eu não ajudar o outro, quem vai ajudar? Se eu não fizer por outro, quem vai fazer? Por exemplo, tem muitas pessoas que se enroscam, se enrola mesmo financeiramente, porque ela vira caixa eletrônico, vou dizer assim. Todo mundo pede dinheiro emprestado, ela vai emprestando, as pessoas não devolvem, ela vai se enfiando em dívida. E aí ela não dorme, aí ela fica com ansiedade, aí ela fica devendo o banco, aí fica pagando cheque especial. Porque ela não sabe dizer não, ela não está se respeitando. Tá tudo, as palavras elas vão todas se amarrando, elas vão todas, né? É engraçado como a autoestima é como se fosse uma coisa em pequenas partes, um grande quebra-cabeça. Né? Então, dizer não é importante, inclusive para você. Né? Por exemplo, se você está fazendo academia e hoje está frio, falar, hoje eu não vou. Não, vou sim, tenho que ir. Ou se você está fazendo um regime, você não precisa comer um bolo inteiro. Vou dizer não para mim, eu já comi um pedaço, tá tudo bem. Ou se você está economizando, né? Estou investindo para viajar, para comprar uma casa, um carro, seja lá o que for. E aí você vê um monte de promoção. Será que eu preciso desse sapato, desse biquíni, desse vestido? E vou dizer não para mim também. Então, não é só dizer não para o outro. Às vezes a gente precisa dar umas bloqueadas na gente também, né? Não posso ser tão permissivo. Então, isso também tem a ver aí com a baixa autoestima. Nossa, é muito Pode legal, falar porque mais? pode, mas peraí, antes deixa eu só te Não, fazer um parênteses. conclui. A gente estava falando do livro, do livro, perdão, do filme, Sim, Senhor, né? E aí uma das pessoas que está aqui assistindo com a gente, a Solange, ela falou que já assistiu esse filme, que ele é de 2008. Então, se alguém for procurar, é com Jim Carrey, é de 2008 e tá no YouTube, você falou, Cissa? Tem no YouTube, tem no YouTube. Antes Então é tinha na ótimo pra gente. Netflix, eu não sei se tá lá ainda. Tinha na Netflix. Tá, mas é ótimo. A gente vai dar várias dicas depois, gente. Colocar o nome do livro, aonde baixa o e-book, já anota do filme aí também, para a gente poder melhorar a nossa autoestima. Eu acabei de lembrar de outro filme, eu já assisti vários de autoestima. Tem um monte na Netflix, gente. Esse filme não tá na Netflix, se chama, acho que é Super Sexy. Alguma coisa assim, depois eu mando pra vocês. O filme, ela cai e bate a cabeça. Vou dar spoiler, tá? E aí, quando ela cai e bate a cabeça, é como se nascesse uma outra mulher. E ela começa a se ver
super poderosa, biriri biriri na empresa, ela começa a agir com as pessoas, ela tem uma outra postura corporal, de comunicação. E aí, no final do filme, ela olha para ela mesma e ela percebe que ela é a mesma pessoa de antes. Mas como ela começou a olhar para ela com um olhar diferente, como ela começou a acreditar nela, ela mudou a vida. Esse filme acho que é Legalmente Sexy, se eu não me engano é isso. Depois eu mando para vocês também, para vocês Manda colocarem no tudo, já vou ter uma story. Então, relação. acho que é Legalmente Sexy. É muito legal. A gente vê esse tipo de filme e é uma atriz que eu gosto. Não vou lembrar o nome dela, é uma atriz que eu gosto, que não é uma atriz que está dentro dos padrões, né, da mídia. Então, ela é comediante, ela é super engraçada, é meio que comédia romântica, é meio pastelão, mas a mensagem por trás de autoestima, de você se olhar com carinho, de você se reconhecer, de você se validar, é sensacional. Então, vale a pena observar esse tipo de filme e ver quantas vezes você está se maltratando aí. É bem Sim. interessante. E o que que você pode recomendar? Não sei se você tem outras características aí, Tenho, outros sinais. tenho. Tenho mais Fala umas dos outros 4. sinais de alertas para depois a gente poder ver o que que a gente pode fazer para mudar esse cenário, né? Mas antes, quais são os outros sinais que a gente tem que ficar de olho? Busca constante por elogio e reconhecimento externo. Então, se você faz coisas e você está esperando que o outro sempre elogie, você não reconhece que aquilo é bom porque você fez, está sempre esperando a validação do outro, também é uma característica da baixa autoestima. Entendi. É complicado, né? É, É. dificuldade em reconhecer as próprias limitações. Todo mundo tem limitações, todo mundo tem dificuldades, né? Eu, por exemplo, já fiz fone e eu tenho dificuldade com ela. Então, quando eu falo calorias, né? Hoje é perfeito, mas várias vezes já embolou, eu não conseguia falar Carolina, né? Então eu sempre falava Carol. Eu sei, problemas com L não ia. E aí, depois que eu fiz fono, deu uma melhorada e às vezes dá uma enroscada. Então, às vezes eu falo isso para as pessoas, às vezes eu rio junto, dou risada junto. Gente, eu errei, não vai, a palavra não sai. E tá tudo bem, É é uma limitação normal, né? minha. É uma limitação minha. Então a gente também precisa ter essa capacidade de reconhecer que tem coisas que nós temos limitações, já trabalhamos isso e não deu certo e tá tudo bem. Vou dizer, um defeitinho meu e tá ok. Né? Não tem nenhum problema nisso. Outra coisa é a autocrítica, você fica o tempo todo se criticando, né? Você fica o tempo todo se eu falo que é pegar um chicotinho, sabe aqueles chicotinhos, né? E você fica o tempo todo Autoflagelo. ali, é super complicado. E dificuldade na comunicação. Quando você não sabe expressar o que. Primeiro, as pessoas não sabem o que quer. É um problema. Depois, elas não sabem exatamente como pedir. Né? Quando sabe o que quer, não sabe como pedir. Ou ainda é pior, acha que o outro é obrigado a adivinhar o que eu quero, né? Que o outro E vai ter fica bolinha bravo de se não cristal. sabe. E aí, isso também é uma característica da baixa autoestima, né? É bem complicado. Gera uma série de conflitos que às vezes a pessoa nem percebe que está ligada a isso. É muito característico essa história de você achar que o outro sabe o que você quer e que tem que fazer. Mas o outro, como você falou, não tem uma bola de cristal, né? E a Exatamente, pessoa ela fica braba se a outra pessoa não faz, né? Isso acontece exatamente. muito. Em todo tipo Qual, de relação isso acontece. qual que era a outra pergunta que eu não lembro? Bom, o que que eu queria, assim, a gente falou do que é exatamente a autoestima, né? Que não é só essa questão de beleza, de estética, que é muito maior do que isso. De quais os pontos que a gente tem aí que prestar atenção para saber se a autoestima ela não tá boa ou está. E aí eu queria te falar, primeiro vou te fazer uma pergunta, antes de a gente dar a receita, digamos assim. Mentira que não tem receita, né? Mas assim, a gente falou muito que uma pessoa que não tem, que está com uma baixa autoestima, ela é insegura, ela não tem confiança. Eu posso deduzir, então, que uma pessoa autoconfiante ou uma pessoa, sabe, que se coloca como uma pessoa muito confiante, que ela não liga para os comentários das outras pessoas, ou que ela não liga para o que as ações dela estão causando, isso é sinal de ter uma autoestima elevada?
Tem um limite para você ter uma autoestima? Ou você pode ter uma autoestima lá em cima, sem perceber que, de repente, a sua autoestima, o seu comportamento está, de repente, gerando aí uma outra situação na outra pessoa? Não sei se eu confundi. Foi, eu entendi. A primeira coisa é que a gente precisa entender no sentido de não ter uma distorção. Às vezes eu tenho várias limitações, várias dificuldades, eu vou falar besteira, tá, gente? E eu acho que eu sou fodona. Eu não sou. Eu tô fingindo pra mim mesma que eu sou. Então, aí, isso não é, sabe, peitar. Então, isso não quer dizer que eu tenho autoestima elevada, não. E o fato de eu ter Entendi. autoestima elevada, isso não quer dizer que eu não vou ter dias ruins. Vai ter dia, eu vivo brigando com meu cabelo. Meu cabelo é progressivo, então quando ele começa a crescer, esses rabinhos, eu falo que é rabinho de porco, né? Eles ficam todos assim bagunçadinhos. Então, o meu cabelo é assim, eu passo um creminho ou eu deixo assim, não tem muito o que fazer. Então tem dias que eu acordo, eu não tô legal. Tem dias que eu acordo e eu não tô legal com alguma coisa que eu fiz de errado, com alguma coisa que eu falei, eu devia ter feito diferente. Isso é normal. Não é porque eu tenho autoestima elevada que vai estar tudo perfeito, que o mundo vai ser azul ou cor-de-rosa. Não. Né? Vai ter um dia, por exemplo, vamos imaginar aqui na dança, vai ter um dia que eu vou pro ensaio, tem dias que eu não tô. Já aconteceu isso, de eu ir pro ensaio da dança e não tá conectada. A cabeça estava no espaço, a cabeça estava em outro problema, a cabeça estava numa preocupação. E aí eu errava tudo e atrapalhava os outros. Aí nesse dia, às vezes eu falo, vou embora, eu nem vou. Né? Ou então eu entendo que eu não tô bem hoje, eu não vou dar o meu melhor e tá tudo certo. Né? E aí Certo. eu preciso reconhecer isso. Agora, as pessoas que são mais autoconfiantes, que sabem se expressar melhor, reconhecem os seus erros. Olha, eu errei aqui, me desculpa, vou fazer melhor. Né? Então, errar não é problema, não é feio. Mudar de ideia não é feio. Então, as pessoas que elas conseguem ter uma boa autoestima, elas vão andar, vou dizer assim, pela vida de uma forma mais fácil. Não é que os problemas ficam mais fáceis, não é que as dificuldades ficam mais fáceis, mas ela está mais fortalecida para encarar os baques do dia a dia. Então, ela vai ficar chateada, às vezes ela vai chorar, às vezes ela vai ficar com raiva, mas ela vai sentir aquilo por um tempo e ela não vai se consumir. Ela não vai se deteriorar por conta daquilo que aconteceu. Entende? Então, ela tem. Vou falar que ela tem uma resiliência melhor. O que é resiliência? É aquela pessoa como se ela fosse um elástico. Ela se estica bastante e depois ela volta à forma normal. Então, ela lida melhor com as dificuldades. É como se ela tivesse uma capa protetora. Ela vai sentir o baque, mas ela vai conseguir lidar melhor com as dificuldades da vida. Entendi. O pessoal está comentando aqui, e aí assim, tem pessoas que colocaram, às vezes eu não consigo me fazer entender, e aí se sente triste por isso, né? O que você daria de dica para essa pessoa? Como ela pode trabalhar isso dentro dela para que ela consiga se expressar melhor, talvez? Né? Eu sei que Estude. assim, a gente, Pode desculpa, a falar. gente Não, pode tem falar. várias atividades, né? Teve até uma pessoa aqui participando também que já falou da parte de trabalhar com arte, né? De terapia, arte terapia para ajudar isso. A gente aqui trabalha muito com a dança, às vezes de forma consciente, às vezes de forma até inconsciente, porque muitas vezes a pessoa nem percebe que ela tem aquelas limitações e depois ela percebe o quanto ela melhorou, né? Mas que mais você poderia dizer para essa pessoa conseguir se expressar melhor? Então, o ideal é que ela estude sobre comunicação assertiva e ela estude a postura dela, porque muitas vezes eu falo para você assim, eu estou falando para você não com a boca. Peraí, é difícil fazer isso, eu sempre erro. Eu falo não com a boca, mas eu estou fazendo sim com a cabeça, eu não estou sendo assertiva. Né? Então, eu não estou sabendo me expressar. Então, a comunicação assertiva, ela também faz parte de ter uma boa autoestima. Saber o que eu quero, saber dizer. Né? Então, eu quero aquele bolo de chocolate, de mousse com a cereja em cima. Então, eu preciso ser muito específico, claro, objetivo. E aí eu vou validar. Andréia, você entendeu o que eu pedi para você? E aí você vai falar biriri, biriri, biriri. Não, Andréia, eu tô te falando isso, isso, isso. O que você entendeu? Aí você fala, entendi isso, isso, isso. Ah, então tá, você entendeu. Agora sim, Então, né? eu Entendi. preciso validar com o outro, porque muitas vezes
Tem um vídeo muito legal, eu sempre falo desse vídeo. O cara, ele pede informação na internet, mas ele fala que ele vai matar alguém no meio da informação. E as pessoas continuam dando informação e elas não escutam. Que ele tá fazendo uma piadinha mesmo. Você sabe onde é a igreja? Aí a pessoa fala, vira ali, não sei o quê, a direita, a esquerda. Ele fala, então, é porque eu vou lá para matar o padre. E ele verbaliza mesmo, só que a gente não escuta. O quanto também eu estou escutando o que o outro está dizendo, o quanto o outro está Sim. escutando o que eu estou dizendo, e como eu estou falando isso de uma forma clara, de uma forma segura, de uma forma tranquila. Então, estudar comunicação assertiva não precisa ser mestrado, não precisa fazer mestrado, não. Tem vários livros interessantes de comunicação assertiva, tem coisas na internet, muita coisa no YouTube, então vale a pena a estudar um pouco como é que eu posso ser mais assertivo, como é que eu posso falar Pesquisar um pouco e o a outro vai respeito. entender. Se essa é uma dificuldade sua, atue nela, vai trabalhar nela. Ah, ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. A gente está falando, né, como algumas pessoas sugeriram aqui, trabalhar com arte terapia, tem pessoas que vão para o teatro para até lidar com a questão de timidez, né? Essa pessoa fala, eu sou muito tímida, mas esquece que a timidez está nesse contexto todo maior, né? E aí vai para o teatro ou vai para outras atividades. E eu sei que você recomenda muito para os pacientes a questão de atividade física, seja ela qual for, né? Pelo seu trabalho que eu tenho acompanhado, você sempre recomenda isso para os pacientes. E aí, o que eu quis saber de você? Como você enxerga a dança, no caso, que é um tipo de atividade física, como que você acha que a dança ela pode ajudar nesse processo da pessoa que está tentando melhorar a sua autoestima, está tentando se descobrir, tentando, de repente, soltar suas amarras, assim? Tá, eu vou responder isso, mas antes eu vou só dar um adendo nessa mesma linha. Se você tem dificuldade em alguma coisa, você precisa enfrentar. Então, se eu tenho timidez, eu vou ter que me expor no público. Eu vou ter que fazer uma atividade física com muita gente. Eu vou ter que, de repente, ir numa livraria, eu vou ter que ir numa academia, eu vou ter que fazer coisas onde eu tenha contato com as pessoas. E quanto mais eu fizer isso, mais fácil eu vou enfrentar a minha timidez. É óbvio que isso não é mágica, mas a dança vai no mesmo caminho, né? Quando você fala como é que a dança pode ajudar. A dança pode ajudar porque geralmente não é uma dança sozinha, então você vai Sim. socializar com outras pessoas, você vai falar, você vai ver outras pessoas, né? Você vai interagir, porque não existe dança de você ir e ninguém fala nada, né? Ninguém abre a boca, né? Então a gente vai dar risada, a gente vai ter dias que a gente vai estar em dias bons, vai ter dias que a gente vai estar em dias ruins. Então a dança, ela vai ajudar na autoestima na questão da socialização. É um ponto. Outro ponto é que você vai entrar em contato com o teu corpo. Então você vai começar a reconhecer o teu corpo. E aí também É o você se vai começar, observar. você vai começar a entrar em contato com você. Você vai ter noites de sonos mais tranquilas, você vai dormir melhor, dançando, praticando uma atividade física. E isso vai te dar o quê? Mais disposição para enfrentar o dia seguinte, para enfrentar as coisas que você tem que enfrentar na vida. A dança também vai te dar uma autonomia no seu corpo. Eu me lembro que do primeiro para o segundo ano, eu aprendi muitas coisas que eu nem sabia do meu corpo e eu ganhei massa muscular. Né? Então, se você também tem uma certa insatisfação com o corpo, e não é mágica, gente, não, isso não acontece, nada acontece do dia para a noite, mas você também pode ganhar massa muscular, você pode fortalecer o seu corpo. E se você tem algum tipo de insatisfação, pode ser que com a dança, pode ser que você consiga melhorar, por exemplo, ela também vai ajudar na postura. Uma pessoa muito tímida, que se sente incapaz, que não se sente confiante, ela vai ficar sempre de cabeça para baixo. A dança não, ela vai te dar postura, ela vai te dar toda uma estrutura que talvez você não usa. Então isso também vai te ajudar na sua autoestima. Superação. Se você chega, não sabe fazer nada de nada, né? Não sabe fazer nada na dança. E aí você começa a aprender aos poucos. Você vai aprendendo e aí você começa a ensaiar para uma apresentação, ou mesmo que você não vá apresentar, mas você começa a ensaiar. E aí você vai começando a se sentir capaz. Você vai ver que você, que chegou não sabendo nada, já está ali, às vezes até dando uma dica para a coleguinha nova que chegou hoje. Verdade. Então,
Então, a dança também vai te ajudar na superação das suas limitações, das suas dificuldades, da sua experiência, como é que fala? Não é sensorial, é espacial, né? Porque às vezes as pessoas são meio destabanadas, então você começa a Verdade, ter senso, acho que é espacial que fala, não sei se a palavra é essa, me eu desculpem. sou esse tipo de pessoa, assim, eu não tenho muito senso de espaço, realmente. Às vezes você vai fazer assim, você bate no outro, então você realmente começa a se perceber onde que você tem que ficar ali e cuidar do seu corpo, agir dele daquele lugarzinho ali. Isso é verdade. Exatamente. E aí, se você passou a sua vida ouvindo que você é desajeitada, desengonçada, você vai começar a ter uma outra percepção do teu corpo, de espaço, e você vai com certeza trabalhar a sua autoestima. Você também vai ter uma redução de estresse. Quando você reduz o estresse, você reduz o nível de cortisol no teu corpo, você começa a aprender a relaxar. E quando você reduz o estresse, você tende a ver a vida com outro olhar. Porque uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está estressada, uma gotinha já é o fim do mundo, né? Então ela já Verdade. tem uma dificuldade de olhar para a vida de uma forma mais tranquila, mais suave. E aí a dança vai desestressar, você vai conseguir ver as coisas talvez com um olhar diferente ou com um olhar de fato como elas são, não com uma visão distorcida. E isso também vai te ajudar a ter melhor desempenho e desenvolvimento na tua vida. E, por consequência, vai elevar a tua autoestima. Outra coisa é que você vai ter mais disposição, flexibilidade, né? Em vez de você querer empurrar tudo com a barriga, de procrastinar, você vai ter mais disposição, você vai estar mais flexível com você, porque a dança não é só flexibilidade do corpo, é flexibilidade também de você com a vida. Você vai estar mais disposto a se jogar em outras situações que antes você não estava. E tem um Né? pouco Então, dessa questão que você falou anteriormente de repente, assim, um dos sintomas de você estar com uma baixa autoestima é ter dificuldade com críticas, né? E na dança, você acaba recebendo críticas, entre aspas, você acaba recebendo correções, né, formas para que você arrume o seu corpo, melhore sua postura. E isso também é um treino, né, para você lidar com essa questão de não aceitar que o outro fale alguma coisa ou de que eu sou sempre boa. Você sai da sua zona de conforto e se coloca ali realmente para aprender algo, né? sim, e aí você percebe que você precisa treinar aquilo, né? Que você precisa treinar aquele movimento, aquele giro, aquele movimento, vou falar de movimento, de passar de um canto para o outro, né? Então, e aí tem a coisa de que você percebe que cada um tem uma dificuldade, então às vezes um é bom num giro, outro não consegue fazer, e aí quem é bom vai ensinar as dicas, aí o outro é bom. E aí você percebe que ninguém é igual, que todo mundo tem coisas a superar, e aí você começa a validar de uma forma mais positiva. A comparação, ela não é já aquela comparação ruim. Você começa a perceber que está todo mundo ali com alguma dificuldade, que está todo mundo ali persistindo, está seguindo em frente. Né? Então, isso vai te dando um Verdade. senso também de que você não é a pior pessoa do mundo, que você não é péssima, que você não é desajeitada, né? Embora você já ouviu isso a vida inteira, mas você começa a perceber que não é bem assim. Às vezes a pessoa que fala isso para você, ela também está tentando esconder ou ela está tentando não olhar para uma dificuldade dela, né? E aí você acaba ouvindo aquilo e se sentindo pior. Então é bom você realmente enfrentar. Muito Enfrentar é um interessante. grande segredo. E aí vai te melhorar também na sua respiração, você vai se sentir bem-estar com a dança. Então, tudo isso vai te dando disposição para enfrentar as dificuldades, vai te dar disposição para você começar a tirar aquela casquinha do medo, para você começar a fazer movimento, porque você vai começar a se sentir mais capaz. Então o corpo muito agitado, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito preocupada, ela vai ter dificuldade de reconhecer que ela tem questões de baixa autoestima, e ela vai ter Sim, dificuldade de fazer ações para mudar isso. Então, se eu não reconheço que eu tenho um problema, como é que eu posso mudar? Não posso, não vou mudar. Então, a dança, ela vai te ajudar, assim, a elevar a sua autoestima. E ela vai te trazer muitos outros benefícios. Né? E não é algo mágico, para ficar bem claro aqui. Alguém vai depois assistir a live e falar, ela falou que é algo mágico. Não, é um processo. não. Da mesma forma que você aprende a dançar aos poucos, né?
você vai trabalhando a tua autoestima aos poucos, conforme você vai dançando. Você vai se A gente percebendo aprende diferente. tudo aos poucos, né? A gente aprende a falar aos poucos, a andar aos poucos, tudo a gente aprende aos poucos. Mas eu Exatamente. acho que assim, pelo menos para mim, a grande mensagem que ficou ouvindo você falar assim nesse nosso bate-papo, para mim, duas coisas importantes saltaram. Primeiro, é saber que a minha visão, tá, gente? É o que eu estou carregando para mim. Coloquem aí que vocês carregaram para vocês. Primeiro é saber que é normal você não ser bom em tudo. Não tem problema você não ser bom em tudo, né? Você pode sim ser bom em algumas coisas, em outras não, e aquilo que você não é e você quer, você trabalha para ser, né? E outra coisa que me chama muita atenção é esse fato de enfrentar. Seja a timidez, seja o que for. Eu tenho que enfrentar. É a prova de choque para que o negócio realmente mude, para que a situação realmente mude. Para mim foram as duas mensagens maiores assim que ficaram após todos aqueles sinais da gente realmente perceber o que é um alerta de baixa autoestima. Né? Isso para mim ficou muito legal. E eu acho, pelo que eu estava vendo aqui do comentário pessoal, eu acho que isso também saltou bastante, sair da zona do conforto, né? Participar bastante das coisas. O que eu queria ver com você? A gente está quase no finzinho já. Falta acho que uns 3 minutinhos para a gente acabar. Queria pedir para você, se o seu livro estiver aí perto, põe ele aí em frente para a gente ver a capa dele. Lembrando que eu vou colocar o nome para vocês, tá, pessoal? É A arte de ser mulher. A arte de ser mulher, mas eu vou colocar aqui no story também para vocês. Direitinho o nome, depois você me manda a foto, e aí você me manda também os links para a gente poder colocar, Mando. disponibilizar. Mando E sim. aí o que eu queria já deixar assim de dica para o pessoal, né? Quem gostou, essa é a segunda live que a gente está fazendo com a Cissa, a gente fez uma a semana passada no perfil dela, hoje aqui no nosso perfil. E quem não conhece o trabalho dela, gente, acompanhe. Acompanhe porque é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Eu acho que é bem a forma como você coloca as coisas que você expõe, a forma como você fala, deixa muito próximo. E não fica essa distância de, é uma psicóloga e um paciente, ou é alguém que está lá em cima e alguém aqui embaixo. Então, essa aproximação eu acho muito válida, né? Então eu recomendo assim para todo mundo que siga o trabalho da Cissa, passa lá dar uma olhadinha, que tem muita coisa legal para a gente ver. E eu só tenho É, que agradecer. eu quero agradecer também, mas eu quero lançar um desafio aí. O meu desafio para Ai, meu vocês que Deus. estão aqui na live, para você que vai assistir depois a live, é fazer uma lista com as suas 10 qualidades. O que você faz de bom? E aí você também vai fazer uma lista com seus 10 defeitos e você vai escolher alguns deles para melhorar, para mudar, para desenvolver esse defeito. Se é defeito, o que você pode fazer para melhorar? E a grande sacada de tudo isso é você se olhar, se autoconhecer. Então, escreve. É muito difícil, gente. Quando eu peço para os pacientes, às vezes eu até penso, ele não vai voltar na próxima sessão, porque eu peço de tarefa, de lição de casa. E eles voltam com muito aprendizado, porque depois a gente vai trabalhando outras coisas. Então, para começar a trabalhar a autoestima, para começar a melhorar a minha autoestima, eu preciso saber quais são as minhas qualidades e os meus defeitos. Esse é um desafio aí que eu lanço para vocês, escrever no papel 10 qualidades e 10 defeitos. É isso. Vamos fazer, com certeza. Aí eu já vou fazer a minha, porque realmente a parte de defeito é mais fácil para a gente apontar, né? E as Exato. qualidades realmente fica mais difícil. Cissa, muito obrigada. Gratidão mesmo por esse bate-papo, por tudo que você pôde contribuir com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que participou adorou pelos comentários e também quem vai assistir depois, né? Tenho certeza que vai gostar. E eu fico esperando você me mandar todas essas informações para eu compartilhar com o pessoal. Vou Tá mandar sim, bom? pode ficar Me tranquila. manda já, me manda essa foto, me manda todos os links para eu poder colocar aqui para o pessoal. Mando sim. Tá bom? Obrigada. De Beijocas, boa coração noite, mesmo. gratidão.
Boa noite, tchau. Tchau. Sucesso! Para você também.